valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa Espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa, matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço. Momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental. E na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial e hoje, presença dela, a professora Jacira Matias, da Sociedade Espírita Lírio do Vale. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Ao salvar-nos, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Está em Marcos capítulo 15, versículo 30. Esse grito de ironia dos homens maliciosos continua vibrando através dos séculos. A criatura humana não podia compreender o sacrifício do Salvador. A terra apenas conhecia vencedores que chegavam brandindo armas, cobertos de glórias sanguinolentas, heróis da destruição e da morte, a caminho de altares e monumentos de pedra. Aquele Messias, porém, distanciara-se do padrão habitual para conquistar, dava de si mesmo, a fim de possuir nada, pretendia dos homens para si próprio no propósito de enriquecer a vida. Entregava-se à morte. Em vista disso, não faltaram os escarnecedores no momento extremo, interpelando o divino triunfador com mordaz expressão. Nesse testemunho, ensinou-nos o Mestre que, ao nos salvarmos no campo da maldade e da ignorância, ouviremos o grito da malícia geral, nas mesmas circunstâncias, se nos demoramos colados à ilusão do destaque. Se somos trabalhadores exclusivamente interessados em nosso engrandecimento temporário na esfera carnal, com esquecimento das necessidades alheias, há sempre muita gente que nos considera privilegiados e vitoriosos. Se ponderamos, no entanto, as nossas responsabilidades graves no mundo, chamam-nos de loucos e, quando nos surpreendem experiências culminantes revestidas da dor sagrada que nos arrebata às esferas sublimes, passa junto de nós exibindo gestos irônicos e recordando aos altos princípios esposados por nossa vida, exclama desdenhosa: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar ininterruptamente há 24 anos. Até hoje foram produzidas 1.293 edições. Programa Espírita Terceira Chamada.
trazendo notícias atuais, analisadas à luz da ciência espírita. Ciência essa que no último 18 de abril completou 166 anos e vem contribuindo e muito, dando qualidade de vida na Rádio Clube do Pará há 24 anos. Esteja certo, querido ouvinte, cada um de nós somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Então nunca desista de você, saiba usar o atributo da inteligência e nós colaboramos com isso. Fique antenado conosco até o final desta edição. Vamos a uma curiosidade. 21% das pessoas sofrem de parurese. E o que é parurese, Douglas Lopes? É um transtorno psicológico em que o indivíduo não consegue urinar na presença real ou imaginária de outras pessoas. Daí, querido ouvinte, você não ficar tão preocupado com algumas neuras. Busque entender. E o Terceira Chamada traz curiosidades científicas. E ciência é um direito de todos. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo. Coletâneas de mensagens com ele, Pedro Cardoso. Depois eu volto. Convite à reflexão. Quando se te extinguir o ânimo para arrastares as vicissitudes da vida e tiveres na iminência de desfalecer, busca Deus. Ele é a força capaz de remover-te as pedras dos caminhos e sobrepor-te às adversidades do mundo inteiro. Reflete nisso e não deixa que o pessimismo venha se abater no teu coração, para que tenhas vida melhor. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos fatos e notícias em destaque. Fatos e notícias em destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e notícias em destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, a ADE, ela possui um quadro de expositores espíritas que fazem visita a algumas instituições espíritas e não espíritas. E já queremos, desde já, agradecer, sim, a você, querido ouvinte, que sempre está antenado, ligado, plugado aqui pelo Terceira Chamada, mas vai nos encontrar nas plataformas digitais. Sabe por quê? Porque cada assunto que hoje nós trazemos para o Terceira Chamada, muitos são pedidos de certos ouvintes. Então você quer interagir conosco? Olha as plataformas digitais, Instagram, Facebook, YouTube. E o endereço é facílimo, AD-PA. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto, estará fazendo uma viagem ao mundo do conhecimento e da boa informação. E esta semana, professora Jacira Matias estará no Centro Espírita Paz, Luz, Amor, que fica ali na Carlos de Carvalho. E tem muitos assuntos a serem tratados, levando sempre ciência espírita, não é, professora? Sim, sim. Olha só. Também Nonato França, que já vai dar a sua palhinha aqui nas nossas matérias do diário. Então, essas plataformas digitais, elas contêm endereço de instituições espíritas, as atividades da própria ADE, e você pode participar conosco, sim, mandando o seu recadinho por lá. Queremos agradecer à Prefeitura Municipal de Salinópolis, que prestigiou o último evento, que foi agora, dia 21, em comemoração aos 166 anos. É o Terceira Chamada, é a Rádio Clube, é a Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, levando mensagem e boa mensagem através das redes sociais. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se ligue agora no sucesso. Ele, o rei Roberto Carlos, Luz Divina. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube.
luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Sol que brilha à noite a qualquer hora, me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor que me acalma e seduz. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz, raio duradouro que orienta o navegante perdido. Força dos humildes, dos aflitos, paz dos arrependidos. Brilho das estrelas do universo, o seu olhar me conduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, sigo em paz no caminho da vida, porque o caminho, a verdade e a vida é você. Por isso eu te sigo, Jesus, meu amigo. Quero caminhar do seu lado e segurar sua mão. Mão que me abençoa e me perdoa e afaga o meu coração. Estrela que nos guia, luz divina, o seu amor nos conduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Sol que brilha à noite a qualquer hora, me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor que me acalma e seduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, só pode ser Jesus. Só pode ser Jesus. Essa luz, só pode ser Jesus. Jesus, essa luz, é claro que é Jesus, é claro que é Jesus, essa luz divina, essa luz, essa luz, essa luz, essa luz, é claro que é Jesus, essa luz divina, é claro que é Jesus, é claro que é Jesus. Vamos de curiosidade. E essas são curiosidades de você, mamãe, tá grávida? Tá esperando o primeiro, terceiro, quarto filho? E por sugestão que for, Jacira, tem gente que tá no quarto filho, Jacira. E você que foi mãe, vai se lembrar perfeitamente quando o Leandro Matias dizia assim mesmo pra ti, Jacira: meu amor, você tá com uma pele bonita. Olha só essa, brilho na pele. Você já deve ter ouvido em algum lugar que mulheres grávidas têm um brilho especial. Isso é verdade, sabia? A explicação é que
Quando uma mulher está grávida, a quantidade de sangue no corpo dela tende a aumentar em 50%. Esse sangue extra acaba aparecendo na pele, especialmente nas bochechas. Além disso, os hormônios femininos, que estão a todo vapor, deixam as glândulas de óleo mais ativas, resultando em uma aparência mais brilhante e em uma pele mais macia. A combinação desses óleos extras e do sangue a mais resulta em um brilho notável e muito bonito. Depois eu vou perguntar pro Leandro se ele reparou tudo isso em ti, viu? Não somente a pele, né, em si, mas também os cabelos, viu? Os cabelos das mamães grávidas aí ficam muito bonito e geralmente não caem, viu? Pois é, e um detalhe muito bem disso, né? Tem mulheres que não querem ficar grávidas porque vai mexer com a estética, inclusive com o cabelo. Não, mas eu não vou mais pintar o cabelo. Mas você acabou de dizer. Sim. Aí, fortalece, né, a raiz e ficam tudo bonitos. Mais. Beleza. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo, também com a presença dela, Márcia Libonati, da Sociedade Espírita Lírio do Vale. Minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Não se deixe levar pelo extremismo, nem exagero para mais nem para menos. Saiba permanecer no meio termo. Se correr demais, cansará. Se ficar muito parado, acabará consumindo um terreno debaixo dos próprios pés. E dentro de pouco estará pisando uma cova. Não pare, mas também não queira correr demais. Caminhe firme e com segurança, sem pressa. Mas não se detenha jamais na senda do progresso. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação do Brasil, O Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência. Pesquisa. Comprovação. Fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 17 de abril de 2023. A cada 9 segundos, um brasileiro é vítima de golpe. Veja como escapar. Autor da redação. Em comparação ao mesmo mês do ano passado, houve queda de 24,2% quando foram registradas 375.064 tentativas. Segundo o indicador de tentativas de fraude da Serasa Experian, os brasileiros sofreram 284.000 tentativas de fraude de identidade em janeiro de 2023, o que significa que a cada 9 segundos um brasileiro é vítima dos fraudadores, em comparação ao mesmo mês do ano passado. Houve queda de 24,2%, quando foram registradas 375 tentativas. Apesar da queda em relação ao ano anterior, o número é significativo. É fundamental que o consumidor tenha muita atenção com seus dados pessoais e as empresas devem investir em solução de autenticação e preservação à fraude, além de conscientizar seus clientes divulgando informações e orientações seguras, diz o diretor de produtos de autenticação e preservação à fraude da Serasa Experian, Caio Rocha. Professora Jacira Matias, eu sempre costumo colocar aqui no Terceira Chamada a questão do atributo da inteligência. Hoje, o mundo acelerado, N recursos aí à nossa disposição, mas o que a gente observa é uma falha de atenção no ser humano diante de tantas coisas que podem proporcionar felicidade. A preguiça chega até a ser crônica na vida das pessoas. Como você compara essa matéria
e essa ociosidade mental? Douglas, essa matéria, a gente analisando realmente à luz do Espiritismo, o Espiritismo que é essa doutrina científica que vem nos mostrar as razões pelas quais uma dessas questões agora nós vamos discutir, o esclarecimento disso. Então, eu vou pontuar na questão da consciência. A nossa consciência, Deus, quando nos fez, colocou em nós algo maravilhoso, que são suas leis, as leis divinas. Nós temos dentro de nós as leis divinas, que são o equilíbrio e o caminho correto para que nós possamos ser felizes, né? Então, à medida de que eu me iludo pelos ditames materiais e eu esqueço que eu, enquanto consciência, vai falar para mim que o meu caminho e a minha atitude não foi correta nos momentos que eu decidi fazer algo, eu vou virar escravo das emoções. Então eu preciso organizar as emoções, organizar os meus pensamentos e análise perante o mundo, para que eu possa viver em equilíbrio, para que eu não possa alterar. Porque essas atitudes, a gente vê, a pessoa diz assim, não, tá certo, tá se dando bem. Quantos golpes? A gente já sofreu golpes, né? De toda sorte, né? Então, mas isso acarreta consequências que depois nós vamos chorar, sentar e chorar. E muitas das vezes, muitos choram, mas não reconhecem aonde foi a causa, como foi que eu cheguei até aquela situação. Então, eu recorro à consciência, porque nós sabemos sim quando estamos nos desvirtuando daquilo que é traçado para a nossa felicidade, viu? E, Nonato, tem certas empolgações, né? Ou a gente faz tolice ou a gente cai nessas tolices, né? Eu gostei dessa colocação da professora. Suas considerações, meu amigo Nonato França, aqui presente também no Terceira Chamada. Perfeito. E dentro desse contexto em que as nossas atitudes têm o livre-arbítrio, né? Ao fazer as nossas escolhas, conforme a professora Matias nos colocou tão bem, devemos agora também, diante dessa consciência, saber que nós somos responsáveis. E dentro dessa responsabilidade dos nossos atos, haverá as consequências. E essas consequências cairão sobre nós, como justiça. Mas uma justiça misericordiosa, mas que deve ser e será em conformidade com aquilo que praticamos, dentro do seu grau de severidade ou não. Muito bem. Então você, meu querido amigo e amiga, use o atributo da inteligência. Para você não fazer tolice, aplicar golpes aí, terá consequência, lei de causa e efeito. E você parar e rever realmente o que você quer. Meus amigos que acompanham o Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore, eu disse música, Grupo Tucupi, Carimbó de Anajás. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube, depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. Eu vou cantar carimbó na ilha do Marajó.
eu vou dançar carimbó. Pode viver que é demais o carimbó de Anajás. Você jamais vai esquecer, em Anajás eu quero te ver. Cantando, 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 cantando meu carimbó. Dançando, 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 dançando meu carimbó. Eu e você, o vovô e a vovó, o papai e a mamãe, todo mundo no embalo do carimbó. Pode viver que é demais o carimbó de Anajás. Você jamais vai esquecer, em Anajás eu quero te ver. Pode viver que é demais o carimbó de Anajás. Você jamais vai esquecer, em Anajás eu quero te ver. A cidade que mais cresce no Marajó, parente. Grupo Tucupi. Cantando, 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 cantando meu carimbó. Dançando, 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 dançando meu carimbó. Eu e você, o vovô e a vovó, o papai e a mamãe, todo mundo no embalo do carimbó. Pode viver que é demais o carimbó de Anajás. Você jamais vai esquecer, em Anajás eu quero te ver. Pode viver que é demais o carimbó de Anajás. Você jamais vai esquecer, em Anajás eu quero te ver. Pode viver que é demais o carimbó de Anajás. Você jamais vai esquecer, em Anajás. Vamos a mais uma curiosidade. Novamente me empolguei com os relatos da professora Matias, professora Jacira Matias, mamãe, brilho nos olhos, cabelo. E olha mais essa, Jacira. Grávidas sentem melhor o cheiro das coisas. Durante a gestação, as mulheres sentem melhor os odores. O mesmo vale para o sabor. Alguns cientistas acreditam que isso faz parte de um mecanismo que ajuda as gestantes a evitar o consumo de alimentos tóxicos que podem ser perigosos para adultos e mortais para os fetos. Faz sentido, né? Faz sentido. O meu marido, ele costuma fazer umas brincadeiras comigo até hoje, porque eu tive vontade de comer uma tapioquinha na praça e eu fui comprar tapioquinha, só que na hora que ela estava usando lá, fazendo, eu senti o cheiro da margarina mofada. Até hoje ele brinca comigo, Jacira, vamos lá na praça comer uma tapioquinha com aquela manteiga mofada. É muito engraçado. Até hoje, viu? Eu registro esses cheiros, viu? Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ela. Hoje ela tá com todo o gás. Márcia Libonati, da Sociedade Espírita Lírio do Vale. Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Esqueça-se um pouco de si mesmo e pense nos outros. Nestas poucas palavras está encerrado o maior segredo da felicidade. Quando nos preocupamos demasiado com nossas pessoas, nossos problemas crescem desmensuradamente. Mas quando esquecemos de nós um pouco para cuidar dos outros, esquecemos nossos problemas que se vão resolvendo por si só mesmos. Então, esqueça-se de si mesmo, pense nos outros e achará a felicidade. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios do ser humano. Sabe qual é? O conhecimento. Senhores e senhoras, revelações são fatos novos, compatíveis com o progresso intelecto-moral do ser humano. O Antigo e o Novo Testamento são a primeira e a segunda revelações. A terceira revelação é o Espiritismo, conforme profetizou Jesus.
Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espiritismo, como Espírito de verdade, tem 5 livros básicos a saber. O primeiro, o Livro dos Espíritos, contém 1019 questões, abordando temas de ordem física, moral e espiritual. O segundo, o Livro dos Médios, contém a ciência experimental do Espiritismo, estudo da mediunidade e os fatos que lhes são consequentes. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, abordando os milagres de Jesus e a importância do seu ensino moral. O quarto, o Céu e o Inferno, esclarecendo sobre as penas e recompensas futuras, anjos e demônios e a situação dos espíritos antes, durante e depois da morte. O quinto, a Gênese, de alto valor científico, tratando da formação e destinação da Terra, também a criação do universo. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Questão 56. É da mesma constituição física os diferentes globos? E eis a resposta dos imortais. Não de modo algum se assemelham. Professora Jacira Matias, aí a gente lembra muito, né? Há muitas moradas na casa do meu pai. Você já viu algum ET, Jacira? Tô quase, hein? Bem, Douglas, essa questão, se nós formos analisar, a gente vai agora imaginar um pouco assim o universo, né? As constituições. Você sabe, e quem gosta aí de ciência, da astrofísica, já percebeu que relatos da NASA, eles sempre falam que encontram algum elemento constituinte de algum corpo que encontraram no espaço que assemelha-se ao que tem na Terra, né? Isso aqui eu não estou dizendo de modo algum que os espíritos imortais estão falando algo que não seja verdadeiro, não. Mas se a gente for observar na constituição física, há elementos, sim, que nós encontraremos no universo e também pertencentes ao nosso planeta. Ora, somos todos, né? Viemos de uma grande eclosão aí e cada um foi arrumando, né, o seu espaço de acordo com os objetivos. Agora, quando nós falamos, e acredito que essa resposta deles é magnânima, quando eles falam que não, de modo algum, porque a cada globo, a cada orbe, uma dimensão, uma sutilidade diferente em suas constituições. A nossa, ainda estamos aqui nessa constituição ainda da carne, desse corpo que a gente conhece bem, né? E como a gente vive dentro do planeta Terra, mas outras moradas, constituições diferentes, menos densas, de acordo com o objetivo delas. Às vezes já foram habitadas, não são habitadas mais, e agora tem outros objetivos, né, nessas moradas. E uma coisa interessantíssima a falar, que para cada planeta, para cada construção, é utilizado uma forma diferente do fluido cósmico universal. Muito bem. Nonato França, você que gosta de ler a Bíblia aí, eu queria ouvir as suas palavras, mas dentro dessa anotação que está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, assim está escrito: eu vi um novo céu e uma nova terra. Já no versículo 2, João diz: eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu. Como é que a gente faz esse link com a pergunta, Nonato? Está totalmente em conformidade com a pergunta e o sonho do apóstolo João. Né? Na dimensão outra, em que ele, em desdobramento, tem as suas visualizações, ele tem enquanto espírito. Né? No seu retorno ao corpo, o que ele registra é completamente diferente daquilo que ele vislumbrou no mundo espiritual. Mas mesmo assim, diante das suas crenças, diante das suas fés, ele consegue relatar fazendo essa analogia. Por isso que ele chama de Jerusalém, né? Liberta, porque era o sonho de todos os judeus da época
em ter uma nova Jerusalém. Até hoje ainda é essa concepção, né? É uma Jerusalém liberta. E aí está em consonância com a pergunta do Livro dos Espíritos. Nonato, veja lá, porque até mesmo os sonhos, as nossas caminhadas no mundo espiritual, nós não só observamos o mundo espiritual, mas também como outros planetas. Então, naturalmente, ele pode ter ido até em outro planeta e ver que é diferente daqui da Terra, né? Não preciso te lembrar que tu é médium, embora seja normal, conforme o irmão Pedro nos dizia, né? E aí sabe perfeitamente disso. Mas há situações, outras, como é o caso aí, que ele não consegue assimilar dentro da sua nitidez como espírito aquilo que ele trouxe de informação. É tanto que o Apocalipse ele tem diversidade de interpretações conforme o gosto teológico de cada religiões ou adjacências. Vivendo e aprendendo, conheça o espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música, fique com o grupo Acorde, Canção da Alegria. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube, depois eu volto. Somos companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não fere a Jesus nem ofende a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto, da vida, uma prece. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. Da vida, uma prece. Encontramos no seio de praticamente todas as religiões o exercício salutar da prece. Em algumas, tal prática apresenta-se na forma de mantras, em outras, de cântico, ou ainda de rogativa. Entretanto, independentemente da forma, a prece sempre tem como objetivo ligar a criatura ao Criador. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Louvar a Deus significa reconhecer nele
a fonte de toda a vida, de toda a criação. É observarmos tudo o que nos cerca, as plantas, os animais, nosso próximo, e enxergarmos neles a assinatura divina, o traço que Deus deixa em cada uma de suas criaturas. Uma prece de louvor é feita mais do que com palavras. Pode ser expressa em atitudes. Quando louvamos, reconhecendo em tudo o que nos cerca a mão do Criador, torna-se impossível não expressarmos gratidão a Deus por todo o amor que Ele nos oferece em todas as circunstâncias do viver. Amor esse que se manifesta através das mais variadas expressões. O ar que respiramos, o alimento que temos em nossas mesas, a família que nos acolhe, a casa que nos abriga, os amigos que nos fortalecem. O companheiro ou companheira que divide a vida conosco, os filhos que nos são dados ao coração, as oportunidades diárias de progresso intelecto-moral, a conquista das virtudes que nos aproximam da paz e da felicidade. E quando brota em nossas almas o sentimento que nos leva a louvar e a agradecer, o gesto de pedir modifica-se. Nossas rogativas já não são mais baseadas nas ilusões da matéria, nem tampouco no orgulho que confunde nossas escolhas. Nossas decisões tornam-se mais maduras, pois começamos a compreender as leis que regem toda a criação. Já não mais rogamos a Deus que solucione nossos problemas, dificuldades e sofrimentos. Antes, pedimos ao Senhor da vida que nos conceda a sabedoria, a resignação e a humildade, para que, além de poder superá-los, possamos aprender com as preciosas lições que acompanham cada momento. Entrarmos em comunicação com Deus significa fazermos diariamente de nossa vida uma prece. E a prece se faz em cada gesto de abnegação, de renúncia, de fé. A prece se faz quando olhamos para aquele que sofre, para aquele que passa fome, para aquele que não tem onde morar, e desinteressadamente lhe estendemos a mão que ajuda, o ombro que consola, o abraço que afaga, a palavra que une. A prece se faz quando perdoamos quem nos fere e somos capazes de pedir perdão àquele que ferimos. A prece se faz quando nos reconhecemos parte integrante de toda a criação, de todo o equilíbrio universal, e dessa forma, tomamos para nós a responsabilidade de contribuirmos para a construção de um mundo melhor. Na oração, a criatura suplica e se apresenta a Deus. Pela inspiração profunda e reconfortante, responde o Senhor e se revela o aprendiz. Pensemos nisso. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração Um Só Pensamento? Pode muito, mas vários unidos, pode e muito mais, sem deixar de lembrar: o nosso corpo de carne é um condutor de ondas eletromagnéticas. Quem é que comanda toda essa parafernália? Somos nós, almas imortais, e podemos em muito agregar, através da nossa vontade, energias que venham a nos sustentar, porque fluido cósmico universal, estamos dentro dele. Referendo-se também àquela velha frase bíblica: nós estamos nele, assim como ele está em nós. Tudo é vida, não existe o vácuo no universo. A oração é aquele momento em que nós entraremos em contato de uma forma muito especial com Deus, com as forças do bem. Elevemos os nossos pensamentos ao mais alto grau de evolução que nos é concedida. Está dodói? Está doente? Essa virose aí que está atacando a garganta de muitas pessoas? A oração, ela pode mobilizar núcleos de energia, eliminando corpos indesejados no nosso próprio corpo de carne. E se você está saudável, eleve seu pensamento e distribua essas boas energias. Você já ouviu falar na oração intercessora? Ela já é um fato comprovado cientificamente. Eu consigo expandir as minhas energias
Por isso, é nesse momento que nós nos trancamos no quarto das nossas consciências, vibrando o nosso coração, elevando os nossos pensamentos, porque elementos medicamentosos serão colocados em nossa água e espíritos benfeitores de plantão irão compartilhar conosco esses pensamentos. Não só os espíritos, mas aqueles nossos irmãos e amigos que estão há 24 anos ligados conosco pela frequência do amor, através do programa Terceira Chamada. Meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gisel Lima e família, Pedro Paulo Costa, a família Matias, José, Nazaré, Mônica, Sandro, Matias, e lógico, não poderíamos deixar as crianças, né? O Tiago, o Nicolas, o Nicael, toda aquela galerinha. Também o Góis e Aléu na Sacramenta, João Renato no Conjunto Marex, Serginaldo e Clarice Vanderlei, Rômulo Leal no Conjunto Maguari, o Celso e a Clara na Vila Santa Clara, Floriano Souza dos Santos, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Luísa, Elade e Maria José da Cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da Cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosiane Campos e ele, o Miguel Ferreira, Miguelzinho, Jonathan Paulinho e seus filhos Vinícius e Julices. E eu já agradecendo a você, meu querido amigo Jonathan Paulinho, que sempre interage conosco pelas redes sociais, mandando assim aqueles vídeos para nós estudarmos à luz do Espiritismo. Você está de parabéns, querido ouvinte. A família Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Tel e o Charles do Curiol Tinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia da Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera, Al Silva, lá no Conjunto Beija-Flor, sempre atuante ali no Lar de Maria, em São Brás, Daniel Melo Castelo Branco e família, Renata, Beatriz, Olímpia e Márcia Valéria, Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena, e aos amigos aqui da RBA, Fábio Cebolinha, Adil Bahia, Valmir Rodrigues, Dinan Laredo, Igor Oliveira, Júnior Monteiro e ele, Moacir dos Transmissores, sem esquecer o nosso querido amigo mesmo do coração, Paulo Cacheado, que está antenado, ligado com o seu radinho do lado da sua cama. Meus parabéns, querido amigo. Agora, o minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a oração de fé na voz de Luiz Teixeira, Prece de Cáritas. Alma irmã, para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai,
Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa imagem. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, com as presenças professora Jacira Matias, Marcele Bonatti e Nonato França. Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana. Mas antes, a última No Limite do Tempo com ela, professora Jacira Matias. O tempo destrói tudo aquilo que ele não ajudou a construir. Emmanuel. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Se você desejar escrever para nós, anote o endereço: ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, Avenida Governador José Malcher, 2642, segundo piso do Centro Espírita Boa Vontade. CEP 66.090, dígito 100, São Brás, Belém, Pará, Brasil. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.